Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Parte 13 Capítulo 80. A jornada para a Montanha Uivante. A jornada de 3 dias para as Montanhas dos Ventos Uivantes foi uma experiência transformadora para todos. As crianças resgatadas, inicialmente tímidas e traumatizadas, gradualmente recuperaram suas vozes à medida que se afastavam do pesadelo do cativeiro. Lila, a menina de orelhas brancas, tornou-se uma ponte entre os resgatados e seus salvadores. Seus olhos felinos, antes opacos de medo, agora brilhavam com curiosidade renovada. Você realmente é um mago humano? Ela perguntou a Rudeus no segundo dia de viagem, caminhando ao lado dele com passos leves que mal faziam barulho nas folhas secas. Rudeus sorriu, fazendo uma pequena bola de luz dançar em sua palma. Sim. Minha professora era uma Migurd. Uma Migurd ensinando um humano. A ideia parecia fascinante para ela. Nossa vila tem histórias sobre humanos, mas nunca conheci um de verdade antes dos homens maus. Eris, que caminhava à frente com Ruigerd, voltou-se. Rude não é como outros humanos. Ele é especial. Ruigerd emitiu um som baixo que poderia ser um riso abafado. Todos neste grupo são especiais. Isso é o que nos mantém vivos. A paisagem mudava gradualmente à medida que subiam. As florestas de árvores azuis e roxas do baixo continente demoníaco davam lugar a pinheiros altos com agulhas prateadas. O ar ficava mais frio e fino, e o vento realmente uivava entre os picos, ganhando o nome das montanhas. No final do terceiro dia, Lila apontou para uma série de estruturas quase invisíveis nas encostas rochosas à frente. Lá. Nossa vila. Capítulo 81. O clã dos olhos da coruja. À primeira vista, a vila parecia desabitada, apenas formações rochosas naturais escalando a montanha. Mas à medida que se aproximavam, Rudeus percebeu a engenhosidade da construção. Casas foram esculpidas nos penhascos, suas entradas camufladas para se misturarem com a rocha. Pontes de corda e madeira, quase invisíveis à distância, conectavam diferentes níveis. Sentinela na Pedra do Corvo, Lila sussurrou, apontando para um ponto alto. Ela já nos viu. Um momento depois, uma figura desceu de um penhasco com a graça de um felino, um homem do povo bestial com orelhas castanhas pontudas e olhos amarelos que brilhavam no crepúsculo. Ele carregava um arco, mas a flecha não estava encaixada. Lila. Sua voz era áspera de emoção contida. É realmente você? Tio Kael. Lila correu para ele, e ele a agarrou, enterrando o rosto em seu cabelo. Quando ele olhou por cima da cabeça dela, seus olhos encontraram os de Deagent, primeiro com desconfiança, depois com perplexidade, finalmente com uma gratidão que não precisava de palavras. Trago outras crianças também, Lila disse, sua voz trêmula. E esses são meus salvadores. Kael estudou Ruigerd por um longo momento, seus olhos se estreitando no terceiro olho do Supard. Você é? Ruigerd Superdia, o guerreiro disse, inclinando a cabeça em uma saudação respeitosa. E estes são meus companheiros, Rudeus e Eris. Chamamos nosso grupo de Deagent. Deagent, Kael repetiu, como se testando o nome. Venham. A vila precisa ver isso. À medida que subiam o caminho de pedra para a vila propriamente dita, mais membros do clã emergiram de suas casas esconderijo. Sussurros seguiram-os, crescendo em volume à medida que reconheciam as crianças perdidas. Emira. Ela está viva. Joren. Meu filho. Olhem, é Lila com Kael. Quando chegaram à praça central, um terraço natural com vista para o vale abaixo, uma multidão já se reunira. No centro estava uma mulher mais velha com orelhas cinzentas que se curvavam suavemente para trás, e olhos tão amarelos e penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Ela usava um manto de pele tecida com padrões complexos, e um cajado de madeira escura repousava em suas mãos. Avó Yarla. Lila se soltou de Kael e correu para a mulher. Yarla a abraçou, mas seus olhos nunca deixaram Deagent. Quando finalmente soltou Lila, ela caminhou até eles, seu cajado fazendo um som suave contra a pedra. Humanos, ela disse, sua voz surpreendentemente suave para alguém com tanta autoridade. E um Supard. Uma combinação que nunca pensei ver.
Resgatamos suas crianças dos contrabandistas em Porta Demone, Rudeus explicou, sentindo o peso do olhar de toda a vila sobre eles. Contrabandistas, Yarla repetiu, e uma centelha de fúria passou por seus olhos. Eles se atreveram a roubar do clã dos Olhos da Coruja. Eles pagarão por isso. Ela estudou Ruigerd mais uma vez. E você, Supard? Por que ajudaria humanos? Por que ajudaria nosso clã? Ruigerd ergueu-se mais reto. Por muito tempo, meu povo foi uma maldição. Eu busco ser mais. Estas crianças precisavam de ajuda. Meus companheiros precisavam de ajuda. Ajudá-los, me ajuda a encontrar meu caminho. Yarla ficou em silêncio por tanto tempo que Rudeus começou a se preocupar. Então, lentamente, ela inclinou a cabeça. Você trouxe de volta 8 de nossas crianças. Por isso, o clã dos Olhos da Coruja está em sua dívida. Ela olhou para Rudeus e Eris. Todos vocês. Capítulo 82. Ofertas e necessidades. Aquela noite, a vila realizou uma celebração modesta mas sincera. As famílias reunidas com suas crianças choravam, riam e seguravam seus entes queridos como se nunca mais os deixassem ir. Deadend foi tratado como convidado de honra, embora Rudeus notasse que muitos olhares ainda eram desconfiados, especialmente em direção a Ruigerd. Depois da refeição, Yarla os convidou para sua casa, uma das maiores cavernas, com paredes cobertas por tapeçarias que contavam a história do clã. Você precisa de algo, ela disse assim que a porta de couro pesado se fechou atrás deles. Não era uma pergunta. Rudeus trocou olhares com Eris, então com Ruigerd. Precisamos chegar ao continente humano. Mas em Porta Demone, Ruigerd foi taxado em 500 moedas de ouro para emigrar por causa de sua raça. Yarla emitiu um som baixo que não era nem riso nem rosnado. Os burocratas da cidade. Eles classificam o Supard como nível 9 de ameaça, não é? Sim. Eles têm razão para temer, Yarla admitiu, olhando para Ruigerd. Durante a guerra, os Supard foram o terror do campo de batalha. Mas a guerra acabou há muito tempo. E eu vejo mais em seus olhos do que sede de sangue. Ela se inclinou para frente. Nosso clã tem rotas. Caminhos que não passam pelos portos oficiais. Mas levá-lo através exigiria que confiássemos em você, Supard. E que você confiasse em nós. O que você pediria em troca? Rudeus perguntou. Yarla sorriu, mostrando dentes ligeiramente pontiagudos. Há uma besta nas cavernas abaixo de nossa vila. Ela vem atacando nossos rebanhos de cabras das montanhas. Derrotá-la nos ajudaria muito. Uma besta? Eris perguntou, seus olhos brilhando com interesse. Das profundezas. Uma criatura de pedra e sombra que se alimenta do calor dos vivos. Nossos caçadores tentaram, mas ela é sorrateira e perigosa. Ruigerd já sentiu uma vez. Mostre-nos. Nós a lhe daremos. Capítulo 83. As cavernas das sombras viventes. As cavernas abaixo da vila eram um labirinto natural que descia profundamente na montanha. O ar ficava mais frio e úmido à medida que desciam, e uma escuridão opressiva engolia a luz de suas tochas. Lila os guiou até uma certa profundidade, então parou. É aqui que nossos caçadores encontraram pela primeira vez. A besta, ela parece fazer parte das próprias cavernas. Ruigerd fechou seus 3 olhos, concentrando-se. Sinto-a. Ela está adormecida. Mas não profundamente. Rudeus estendeu seus sentidos mágicos. Ele sentiu uma presença fria e mineral, mas com uma centelha de algo mais, uma fome antiga e impessoal. É como uma planta carnívora feita de pedra. Não é maliciosa, apenas faminta. Faminta o suficiente para ter comido 6 de nossas cabras no último mês, Lila murmurou. Eles planejaram sua abordagem. Ruigerd atacaria de frente, usando sua lança para perfurar seu núcleo. Rudeus usaria magia de fogo e luz para afastar suas extensões de sombra. Eris protegeria os flancos e selaria rotas de fuga. A besta, quando a encontraram, era mais estranha do que qualquer um deles imaginara. Não tinha uma forma verdadeira, era uma massa de rocha escura que fluía como líquido, com tentáculos de sombra pura se estendendo dela. No centro, um olho branco leitoso e sem pupilas os observava.
Ela atacou sem som, seus tentáculos de sombra se projetando das paredes. Ruigerd interceptou-os, sua lança brilhando com uma luz interna que dissipava as sombras ao toque. Rudeus conjurou bolas de fogo branco que queimavam sem combustão, iluminando a caverna com uma luz que fazia a besta recuar. Ela não gosta de luz. Eris gritou, conjurando sua própria bola de luz básica. A besta reagiu violentamente, suas formas de pedra se reformando em espinhos afiados que atirou como projéteis. Ruigerd girou sua lança, desviando a maioria, mas um atingiu seu braço, arranhando a armadura de couro. Rudeus mudou de tática. Em vez de fogo, ele conjurou gelo, não para congelar a besta, mas para criar superfícies reflexivas. A luz de suas magias e das de Eris ricocheteou, preenchendo a caverna com um brilho ofuscante. A besta uivou, um som que vinha de dentro de suas próprias cabeças, não do ar, e recuou. Ruigerd aproveitou a abertura, avançando com sua lança brilhando intensamente. Ele não mirou no corpo de pedra, mas no olho central. A lança encontrou seu alvo com um som de vidro quebrando. O olho branco estilhaçou, e a besta inteira desmoronou, sua forma de pedra desintegrando-se em pó comum, suas sombras dissipando-se como fumaça. Quando o último eco do combate desapareceu, a caverna ficou em silêncio, apenas a luz mágica de Rudeus iluminando o vazio. Capítulo 84. A dívida honrada de volta à superfície, e Arla os esperava. Quando Ruigerd emergiu segurando um fragmento do olho quebrado da besta como prova, ela inclinou a cabeça em respeito. A dívida está paga, ela declarou. E nossa oferta mantida. Ela explicou o plano. Um navio do clã partiria de uma baía secreta em 3 dias. Era menor que os navios mercantes, construído para velocidade e discrição, com velas tingidas de preto para se misturar com a noite. Ele os levará para uma ilha que nosso clã controla no mar tempestuoso, e Arla disse. De lá, vocês podem pegar o navio para o continente central. Os capitães que fazem essa rota, fazem poucas perguntas. Rudeus sentiu um peso sair de seus ombros. Finalmente, um caminho para casa. Os 3 dias seguintes foram passados descansando e se preparando. A vila, agora totalmente aceitando-os, ensinou-lhes técnicas de sobrevivência nas montanhas, deu-lhes suprimentos extras e até ofereceu a Ruigerd um novo manto, tecido com os padrões do clã, um sinal de que ele era considerado um aliado. Lila encontrou Eris na manhã da partida. Leve isto, ela disse, oferecendo um pequeno amuleto de madeira esculpido na forma de uma coruja. Para proteção. Eris aceitou, depois, hesitante, removeu um dos seus brincos, um simples pingente de prata que era um dos poucos itens pessoais que sobreviveram à transferência. Para você. Para lembrar. Capítulo 85. Partida no crepúsculo. A baía secreta era tudo o que Arla prometera, escondida atrás de um desfiladeiro, acessível apenas por uma passagem subaquática que exigia conhecimento preciso das marés. O navio, chamado Asa Noturna, era uma visão impressionante com seu casco escuro e velas cor de carvão. O capitão era um membro mais velho do povo bestial como uma cicatriz que cruzava seu rosto e um olho esbranquiçado de uma lesão antiga. Seu nome era Goran, e ele apertou a mão de Ruigerd com um aperto firme. Um supar de meu navio, ele resmungou, mas havia um brilho de respeito em seu olho bom. Meu avô falou sobre lutar contra seu povo. Dizia que eram os adversários mais dignos que já enfrentou. Ruigerd inclinou a cabeça. Espero provar ser um aliado digno também. Quando subiram a prancha, Rudeus olhou para trás, para a vila escondida nas montanhas. Eles haviam chegado ao continente demoníaco por acidente, mas estavam partindo com aliados e um propósito mais profundo. E Arla estava na praia, Lila ao seu lado. A jornada de vocês ainda é longa, a anciã chamou. Mas saibam que sempre terão um lugar com o clã dos olhos da coruja. O Asa Noturna partiu silenciosamente, suas velas escuras desaparecendo no crepúsculo que se aproximava. À frente, o mar e a promessa do continente humano. Atrás, um continente de perigos superados e laços forjados. Enquanto a costa desaparecia na escuridão, Rudeus sentou-se na polpa, o amuleto de coruja de Lila seguro em sua mão. Eles estavam um passo mais perto de casa.
Mas uma parte dele agora se perguntava se casa ainda significava o mesmo depois de tudo que haviam vivido. Rungerd juntou-se a ele. Você está quieto. Pensando, Rudeus admitiu. Sobre o quanto mudamos. O quanto este continente nos mudou. Os lugares que visitamos nos mudam, Rungerd concordou. Mas o núcleo de quem somos, isso permanece. Você ainda é o menino determinado a proteger os outros. Eris ainda é a jovem feroz determinada a se tornar forte. E eu, ele fez uma pausa. Ainda sou o guerreiro buscando redenção. Mas talvez, com amigos ao meu lado, eu possa encontrá-la. Eris apareceu, seu cabelo vermelho voando ao vento. O capitão diz que levaremos 2 semanas para chegar à ilha. O que faremos até lá? Rudeus sorriu. Treinar. Planejar. E talvez, começar a pensar no que faremos quando finalmente chegarmos em casa. O asa noturna cortou as ondas escuras, levando Deadend em direção ao próximo capítulo de sua jornada. Em algum lugar à frente, o continente humano os esperava. E em algum lugar naquele vasto mundo, outras jornadas continuavam, buscando, esperando, seguindo caminhos que em breve se cruzariam. Fim da parte 13 continua.